E aí, pessoal, tudo bem? Então, começando aqui mais um podcast, seu podcast jurídico. Eu sou o José. E eu me chamo Davi. E no episódio de hoje trouxemos uma convidada muito especial, que é a Leiliane. Leiliane, você pode dar uma palavrinha para quem está assistindo? Quem é você? Meu nome é Leiliane, sou bacharel em Direito pela Uninasal, sou servidora pública, sou assistente magistrada, atuo na primeira vara criminal da comarca de Parnaíba, sou especialista em Direito Sistêmico e facilitadora da Justiça Restaurativa pelo Núcleo de Justiça Restaurativa aqui da comarca de Parnaíba. Então, atualmente eu atuo tanto na primeira vara criminal como na Justiça Restaurativa, através do NUJU. Perfeito, bastante coisa. E justiça restaurativa é algo que, pelo menos eu não conhecia até pouco tempo atrás. Você pode falar mais sobre isso? Sim. A justiça restaurativa, ela é um meio de resolução de conflito, né? Ela foi criada através da resolução 285/2016 do CNJ. E o que consiste, né, nessa justiça restaurativa? Diferente da justiça normal, punitiva, ela visa uma forma de resolução de conflitos através da pacificação social, através do diálogo, da escutativa, né, desse tempo de você conseguir conversar com as pessoas e resolver as coisas de uma forma positiva através do diálogo, para que não seja muitas vezes judicializado e que demore, que tenha um certo tipo de conflitos, né? Então, a justiça restaurativa, ela visa muito você resolver o conflito através do diálogo, né? E dentro da justiça restaurativa existem alguns meios, né? Como nós sempre falamos, né? Tem a mediação, tem os círculos vítima-ofensor, que são aqueles casos onde tem determinados crimes, né, que você pode fazer o círculo com a vítima e o ofensor, e tem os círculos de construção de paz, né, que nós chamamos de círculo de diálogo da justiça restaurativa, que eles consistem em que a Kay Pranes, quem criou os círculos de diálogo foi a Kay Pranes, né, a partir da experiência delas nas comunidades indígenas dos Estados Unidos, né, ela trouxe essa experiência a partir dessa vivência nas comunidades. Experiência importada. Isso. E ela é americana também, né? E ela visualizou que nessas comunidades, quando eles tinham um determinado conflito, eles sentavam ao redor da fogueira para resolver esse conflito através do diálogo. E de que forma? Eles utilizavam sempre um bastão, que ele era o bastão da fala, que ele organizava a fala, né, e a escuta, ou seja, quem tem o bastão da fala naquele momento tem o poder de fala e os outros de escuta. E aí, a partir disso, né, eles conseguiam resolver todos os seus problemas e eles só saíam daquele ambiente quando eles resolviam os seus problemas, né? E aí, a partir dessa experiência, né, desse diálogo de forma horizontal também, né, quando todos ali estão de forma igual, não existe uma hierarquia, eles conseguiam resolver os seus conflitos, né? E aí, a partir dessa experiência, ela trouxe para a justiça restaurativa. Por quê? Eu sempre falo isso nos círculos, né, no início dos círculos, ou em alguma apresentação, que nós perdemos muito o hábito do diálogo no nosso dia a dia. Nós vivemos hoje uma rotina muito corrida, uma rotina, às vezes, desgastante, e nós perdemos muito esse hábito de estar em círculo, né, de estar de ouvir alguém. De ouvir, de fazer uma escutativa, de fato, de ouvir com o coração. De que realmente tem alguém do outro lado, né, que está tentando te entender. Exatamente, né, e nós nos perdemos muito nessa nossa rotina desse diálogo. E aí, às vezes, eu lembro muito de um colega que ele sempre fala que quando nós éramos crianças, né, nós tínhamos o hábito de sentar, por exemplo, ao redor da mesa para jantar, e ali tinha um momento de conversa, né, sentar com os nossos avós para escutar as histórias, com os familiares, e isso vai se perdendo dentro da nossa correria do dia a dia. Então, às vezes, a gente vai perdendo esse hábito do diálogo. E o círculo de construção de paz, o círculo de diálogo, ele nos remete a esse momento de ouvir o outro, de ter essa experiência, de ouvir a experiência do outro, de ouvir o que o outro tem para nos trazer e também de falar, né? Porque eu sempre falo que o falar, ele é curativo e o ouvir também. E quando você passa a ouvir o outro, você tem uma perspectiva diferente a partir da experiência do outro, né? E você passa a ter uma visão diferente.
Então, a justiça restaurativa, ela vem muito para trazer essa nova perspectiva do judiciário, né, da justiça, de ter essa cultura de resolver as coisas de uma forma positiva através do diálogo. Seria como se fosse tipo um Sejusc dentro da seara criminal, é? Isso. O núcleo de justiça restaurativa, ele atua aqui em Parnaíba, ele funciona dentro do Sejusc, né? Ele é justamente para isso, né? Para resolver. Gerando bons frutos, os casos que você pega geralmente resulta num bom acordo. Pronto, como eu te falei, nós não fazemos ainda círculo vítima-ofensor. Quais são os círculos que nós fazemos hoje? E aí eu vou traçar um pouquinho da minha trajetória até a justiça restaurativa, como que eu cheguei até lá, né? Eu atuo na primeira vara criminal desde 2014, eu comecei como estagiária voluntária no primeiro semestre na faculdade e posteriormente, né, assumi o cargo de oficial de gabinete e na vara nós atuamos, nós temos 3 varas, é como se fossem 3 varas especializadas, né? Nós atuamos com o Tribunal de Júri, Violência Doméstica e Execução Penal e residuais, né? Então, a violência doméstica ela já nos traz muito essa percepção de um olhar diferenciado para o outro, para a vítima que chega ali muitas vezes fragilizada, né, de ter esse momento de acolhimento de fato, né, e aí dentro da violência doméstica são realizadas as Semanas Nacionais de Justiça pela Paz em Casa. Então, bem antes de fazer essa escutativa dentro da justiça restaurativa, nós já tínhamos mais ou menos esse hábito dentro da violência doméstica, quando nas audiências, né, no período das Semanas Nacionais, tinha sala de acolhimento, onde as vítimas ficavam separadas, porque às vezes elas se sentiam desconfortáveis de estar nos corredores com os autores. E aí, naquele momento, né, no corredor, ali onde a gente encaminhava ela da sala até a sala de audiência, a gente já fazia esse acolhimento com ela, de escuta ativa, de ouvi-la de fato, de dar essa atenção, que muitas vezes ela só precisava ser ouvida, né? Só para acalmar. Exatamente, para acalmar, para informar que ela está num ambiente seguro, que ela pode se sentir segura, né? Então, a partir disso já nos vem essa perspectiva do acolhimento, né? De estar ali acolhendo o outro. E aí, posteriormente, um Dr. George Scobiniano, que é o coordenador do Nujuda aqui, que é assim, uma pessoa magnífica, o admiro muito enquanto magistrado, enquanto pessoa, e para mim é uma grande referência na área. Ele sempre falava da justiça restaurativa, falava muito, e aí eu comecei a me interessar e comecei a pesquisar sobre. Quando eu tive a oportunidade, fiz a formação pelo Tribunal de Justiça, né? E são 2 momentos, nós temos a parte teórica e a parte prática, e essa parte prática é voltada totalmente para a realização e participação nos círculos de construção de paz, né? Nos círculos de diálogo. E esses círculos, os círculos menos complexos, né, no caso, nós podemos fazer círculos de acolhimento, de celebração, de reflexão, e nós fomos nos aprimorando dentro da formação. Terminada a formação, eu fiquei pensando como que eu posso utilizar a justiça restaurativa de uma forma positiva. E aí me veio a ideia de fazer no curso de Direito. E por que no curso de Direito? Porque nós sabemos que no curso de Direito nós vamos lidar também com os problemas dos outros. Claro, E que nós principalmente. Exatamente. E que nós precisamos ter essa empatia de ouvir o outro, ter esse tato, essa empatia, esse acolhimento. E aí surgiu a ideia de fazer em que momento? No período em que os alunos estão adentrando o estágio obrigatório, né, para o NPJ. Por quê? Porque naquele momento você vai sair totalmente da sala de aula e você vai lidar com a realidade do que o curso lhe exige. Lidar finalmente com pessoas, né? Não vai ser mais teoria. Exatamente, você vai lidar com a demanda do outro, né? E aí, nesse momento, é que você vai se deparar de fato com... Você vai ter que escutar, você vai ter que entender, você vai ter que compreender o outro. E aí, entrei em contato com a Tatiana. Tatiana é uma pessoa também que eu admiro muito, foi minha professora, e nós temos esse contato e temos pensamento muito, linhas de pensamento muito... Um abraço, professora Tatiana. Abraço, Tati. Muito linear, né? Nós temos pensamentos muito lineares em relação a algumas coisas.
E aí conversei com ela, Tati, estou pensando nesse projeto, pensei na IESAP e tudo. E aí veio a calhar aquela, olha, pois eu sou professora da disciplina de Clínica de Direitos Humanos. Então, uniu assim, o útil ao agradável. E aí conversamos, tivemos a ideia. E aí fizemos a primeira apresentação, fizemos os primeiros círculos, né? Surgiu a ideia do projeto Humanizar. E aí surgiu o projeto, ficamos, não, que nome e tal, e projeto Humanizar, né? Que é justamente visar essa humanização dos acadêmicos, né? Para que sejam justamente profissionais mais humanizados, profissionais mais acolhedores, profissionais empáticos, porque nós precisamos, dentro da nossa sociedade hoje, como eu sempre falo assim, nós perdemos muito essa percepção mesmo de às vezes nos colocar no lugar do outro, até mesmo pela falta de tempo, pela correria. O tato humano, né? Oi? O tato humano foi Isso, se perdendo. exatamente. Às vezes as coisas vão muito mecânicas, né? Você vai ali no seu dia a dia muito mecânico, às vezes você perde isso. E aí lançamos o projeto ano passado, fizemos a primeira apresentação para os alunos, para o que é a justiça restaurativa, né? Explicar o que é, como que funcionam os círculos e posteriormente fazer esses círculos, né? No semestre passado nós dividimos a turma em 3 grupos e realizamos 2 círculos com cada grupo. E aí, geralmente nós trabalhamos temas reflexivos, temas de acolhimento, que vai fazer você pensar, né, vai lhe trazer ali um tema que diariamente você não pensa no dia a dia. Por exemplo, no dia a dia você não para para pensar por que eu escolhi o curso de Direito. O que me levou a escolher o curso de Direito? Né? E aí é um dos temas que nós trazemos para o grupo para trazer essa reflexão. Até né? porque refletir faz bem, às vezes você encontra muita resposta para perguntas que você nem sabia que tinha. Isso. E aí outro ponto é que eu sempre falo assim, eu fui acadêmica, né, e eu sei que às vezes numa turma você tem as pessoas que você é mais próxima e tem pessoas que você não tem tanto contato. Até por questão de afinidade, isso. E o círculo, ele nos dá a oportunidade de conhecer o outro também, né? A partir das experiências que ele traz ali, das vivências dele. E quando você está disposto a ouvir, você compreende o outro, você troca as lentes, né? Você troca a lente a partir daquela perspectiva que você tem. Até porque tem algumas pessoas que parecem são meio fechadas, né? Isso. E quando ela se abre um pouco, você pensa, pô, até que ela é legal, ela é mais parecida comigo do que eu imaginei. Exatamente. E aí o círculo, ele tem todo um rito que é seguido, né? Tem todo um rito, né? Primeiramente, a gente escolhe o tema, monta todo o tema, né? Sempre vai trazer um tema leve, né? Porque nos círculos menos complexos nós não podemos trabalhar, por exemplo, temas como luto, temas que vão ser mais delicados, né? Então, geralmente traz temas sobre reflexão, sobre autocuidado, sobre projeção de futuro, temas que vai fazer você refletir de fato ali ter essa troca de experiência, né? Então, ele segue um rito, né? Existe todo um ritualzinho, que geralmente a gente explica que o círculo de diálogo, ele tem os princípios, né? Que é a horizontalidade. Quando nós estamos em círculo ali naquele momento, todos nós estamos iguais, independente de ter um professor, de ter um superior hierárquico, todos nós estamos igual. A voluntariedade, né, o círculo ele é voluntário, nós convidamos as pessoas para participar e aí acreditamos que todos que estão ali estão de forma voluntária, nós colocamos isso no início, para que todos se sintam à vontade. Até para não achar que é obrigado a falar, fazer por uma vontade. Lembro também, porque meio que isso começou, acho que foi com a minha turma. Então, também tem a questão do que é dito lá não poder vazar, obviamente. Isso, né? Exatamente. E o sigilo, exatamente. E o sigilo. Tudo que é falado dentro do círculo, ele fica no círculo. E aí é uma das coisas que nós sempre falamos. Vocês vão começar a trabalhar o sigilo profissional também, porque na área do direito, nós vamos trabalhar com demandas demandas delicadas e que requer o sigilo, né? E aí, após essa apresentação, né, nós vamos falar o que é o círculo, né, como eu já expliquei para vocês, como que ele foi criado, de onde que veio essa ideia,
né, falas da Kay Pranes, que trouxe tudo isso. Isso, dá um contexto. E aí nós vamos falar por quê. Quando nós vamos fazer um círculo, nós temos, primeiramente nós vamos estar em círculo, claro, sentados. É importante. Nós temos uma peça de centro. O que é essa peça de centro? Geralmente nós utilizamos um tapete redondo também, coisas que vão remeter ao tema. Geralmente eu gosto de trazer sempre uma planta, algo verde, para remeter à questão da nossa ancestralidade, das tribos indígenas que trouxeram, né, que a partir dessa observação trouxeram essa prática para nós, né, que é muito valiosa. Isso. E aí geralmente a gente coloca itens que vão lembrar do tema que nós estamos trazendo. E a peça de centro, ela também funciona como um descanso para os olhos. Por quê? Porque às vezes você está falando com outro e você não se sente à vontade de estar olhando tudo, então você tem ali um ambiente para que você consiga descansar seus olhos. E às vezes o colega está falando e está aqui, se perde um pouco. Então ali é um ponto também central para que você volte para o momento do círculo, né? Até para tornar mais leve também, porque imagina 10 pessoas, todo mundo sem nada. Todo mundo sofocado olhando em você, né? Pô, gostei, é mais profundo do que eu imaginei. Eu achei que era só para remeter ao tema e pela simbologia, mas achei muito interessante. Ele serve também como descanso para os olhos, né? Para que você possa, às vezes você está disperso, você olha para ali e você retoma para o ambiente, para aquele momento, para o momento presente, né? E aí nós temos o objeto da fala. Nós sempre utilizamos algum objeto também, como o bastão da fala, né? Para que ele coordene o círculo. Quem está com o bastão da fala tem o poder de falar, de se expressar, e os outros colegas de escutar. Mas também tem o poder de não falar, né? Se a pessoa não se sente à vontade, ela passa o bastão da fala e segue no círculo, né? E aí nós temos, geralmente a gente faz um check-in para saber como que você está chegando naquele dia, né? E você pode, geralmente se apresenta e aí você vai falar como que você está chegando. Aí faz uma cerimônia de abertura, né? Para iniciar o momento ali, e aí essa cerimônia de abertura pode ser a leitura de um texto, de um poema, uma música, um momento de reflexão, né? Ou de respiração, para que nós possamos nos acalmar e nos colocar ali no tempo presente, né, naquele espaço. Posteriormente, né, nós vamos formar os valores, né, como eu sempre digo assim, todos nós temos valores que nos regem na nossa vida. E nós, naquela construção de valores ali, nós vamos lembrar quais os valores que nós consideramos importantes para falar daquele tema, para nos remeter àquele momento. E aí, nesse momento, cada um traz os valores que considera importantes para a sua vida. E aí, posteriormente, nós vamos fazer os combinados do grupo, que é o quê? Esses combinados, eles vão reger todo o momento do grupo, né? Para que todos se sintam confortáveis para falar e ouvir. E para que isso aconteça, todos têm que estar de acordo com os combinados. E aí nós trazemos alguns combinados, como sigilo, se ficar confortável, falar em primeira pessoa. É muito importante sempre trazer as nossas experiências, na experiência do meu amigo, do meu vizinho, do meu pai, né? Trazer para o círculo as nossas vivências, né? Aí a gente sempre fala que pode ser a qualquer momento, e aí nós perguntamos para todos os participantes quais os combinados que eles acham importantes para que todos se sintam à vontade para falar. Nós só iniciamos a próxima, né, as perguntas norteadoras, que nós chamamos, quando todo mundo está confortável e informa, não, eu aceito, eu concordo com tudo e vamos conversar. Até porque, por mais que a pessoa às vezes não fale nada, acho que só ela sentir que se importam com a opinião dela, com o consentimento dela, sim, já é muito importante. Ter esse acolhimento. Sim, né? Sim, perfeito. E aí, posteriormente, nós passamos para as perguntas norteadoras, né? A gente traz um tema, a pergunta, o círculo te convida a falar sobre isso, né? Geralmente é uma pergunta, a pergunta que é uma contação de história, uma reflexão, né? E um pensamento, propensão, né? E depois nós passamos para o check-out, né? Nós chegamos de uma forma e nós saímos de outra. E é interessante saber como que saiu após. Isso, exatamente. E em seguida nós fazemos a cerimônia de encerramento, né? Geralmente também com uma música, com um momento de reflexão.
E aí, dentro do círculo, além dele nos trazer para esse momento presente, de estar ali, né? Porque às vezes no dia a dia você vai fazer uma coisa, pega o celular, tudo, e ali no círculo não. Você está naquele momento conversando com outras pessoas, trocando, tendo essa troca de experiências. É automático, né? Isso, você sai do automático. E a partir da experiência do outro, você muitas vezes sente, poxa, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui eu já vivenciei. É importante que o sentimento do outro, talvez foi o que eu senti nesse momento, mas eu não consegui entender. E a partir dessa troca de experiência do círculo, você vai trocando as lentes, né? Eu sempre falo assim, sempre existe um pano de fundo por trás de algo, por trás de alguém. Existe uma história por trás de alguém. Então, a experiência do círculo, ela nos remete justamente para isso, para que você também possa ter a oportunidade de conhecer o outro a partir das experiências dele. E, acima de tudo, o não julgamento, né? Que é um dos princípios, dos combinados, é o não julgamento, né? Porque é muito difícil para nós, enquanto seres humanos, não julgar. Isso é fato. Mas ali dentro do círculo, nós vamos exercitar isso, para que a gente não julgue a experiência do outro, julgue a perspectiva do outro. Porque cada um tem uma história, cada um tem a sua vivência. E esse não julgamento, e essa empatia, ela nos remete para o quê? Para quando eu for um profissional, eu consiga ter essa percepção com o outro, de escuta, de acolhimento, de entendimento, né? Porque muitas vezes nós vamos lidar com as demandas mais sensíveis de uma pessoa, né? Ninguém vai para a justiça porque gosta ou porque quer. Você vai porque você tem uma necessidade, você vai porque você tem um problema para resolver. E muitas vezes você está fragilizado de alguma forma, né? Um diálogo talvez já... Exatamente. Exatamente. E eu digo muito assim, o diálogo ele consegue resolver 50% do problema. Você tem ali de dialogar, de ouvir, você já resolve 50% do problema. De entender a dinâmica do outro, você já consegue resolver 50% do problema. Perfeito. Uma coisa, Liliane, que eu queria comentar com você, né? Sim. É que, como você estava falando, a gente quebra o padrão, quebra aquele o automático do dia a dia, né? Sim. Geralmente a gente quer muito ser ouvido. Só que dentro do círculo, o que mais acontece é você ouvir o outro. Você passa a maior parte do tempo em silêncio, com a escutativa. E isso já vira uma chavinha, querendo ou não. A maior parte do tempo é ser um bastão, né? Exatamente. A justiça restaurativa também ela me levou para lugares assim inimagináveis, né? Eu tive a oportunidade de participar de um encontro de mulheres, do primeiro encontro de mulheres da justiça restaurativa em Brasília esse ano. E foi organizado pelo CNJ e alguns tribunais de justiça. E eu fiquei encantada. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas magníficas, de conhecer projetos maravilhosos, de magistrados, promotores, advogadas, assistentes sociais, psicólogas, várias pessoas que atuam em inúmeras áreas. Porque, assim, a justiça restaurativa ela não está só interligada à resolução de conflitos no âmbito do judiciário, né? Ele pode também ser aplicado nas comunidades, ele pode ser aplicado na saúde, ele pode ser aplicado nas escolas. Inclusive, aqui em Parnaíba, nós temos alguns projetos do NUJU, né, da Justiça Restaurativa. Nós temos o projeto Libélula, que é coordenado pela Williane, que é facilitadora também. E o projeto Libélula, são círculos de fortalecimento para as vítimas de violência doméstica. E tem o projeto Justiça Restaurativa nas Escolas, que é em parceria com a Regional de Educação, né, que são realizados círculos de diálogo nas escolas estaduais. Começou em Parnaíba, hoje ela já atua em escolas da região, Luiz Correia, Cocal. Começou aqui em Parnaíba, o projeto iniciou aqui em Parnaíba, e aí expandiu, né, para outras cidades também, que são abarcadas pela Regional de Educação, né, que eu tenho um apreço muito grande, tenho um carinho muito grande, e espero expandir não só dentro da área do direito, mas para outras áreas. Eu acredito que quando você
tem essa vontade de mudar, né, dessa mudança positiva, e que você consegue alcançar um número de pessoas, você consegue espalhar aquilo. Você tinha alguma pergunta? Sim. Era sobre a formação. Ah, verdade. Obrigado. Leliane, você estava falando sobre a capacitação dos profissionais para atuar dentro da justiça restaurativa, mas, por exemplo, eu ou qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, ela assistiu o vídeo, gostou, ela quer fazer parte da justiça restaurativa, o que ela precisa fazer, o passo a passo? Tem algumas formações, né? Eu fiz pelo Tribunal de Justiça, mas tem formações no curso no Brasil todo. Dá para pesquisar, dá para encontrar cursos que você pode fazer a formação. Precisa ter alguma formação prévia antes? Não. Interessante. Que eu lembro, não. Acho que só ter vontade de ser uma pessoa empática e ajudar os outros. Acho que... Geralmente a formação ela é teórica, né? Tem a parte teórica e tem a parte prática. E você precisa, no meu caso, era a realização de círculos, né? Com um avaliador e a participação também em outros círculos. Porque quando você faz, você aprende, quando você participa, você aprende muito mais, né? Tem que ter a prática. Exatamente. E aí tem uma carga horária a seguir. E aí, por exemplo, o círculo, a formação que eu fiz foram de círculos menos complexos, né? E aí esse ano eu tô para fazer o de círculos mais complexos, a formação de círculos mais complexos, né? E sempre tem informação, sempre tem muita no YouTube, você encontra muitas palestras, capacitações boas, inclusive o Ceará, que para atuar de uma forma muito mecânica ali, né? Só papel, computador, tudo, você vai... Esquece que tem pessoas por trás. Exatamente. Exatamente. E quando você pega um processo, não é só o papel, não é só o sistema, são pessoas. Exatamente, não são só números, são pessoas que estão ali, que estão passando por algum problema, e que elas precisam, de fato, serem acolhidas, às vezes, serem ouvidas, né? A gente que tem contato constante, né, com o meio judiciário, a gente vê, uma quantidade absurda de processos que tem, o número para cada juiz. Minha vida, enquanto pessoa, enquanto profissional, e é o que eu sempre digo, é que eu sempre tente buscar a empatia com o outro, de fato, que eu sempre tente ser um profissional mais humana, que eu consiga olhar para o outro para além do problema dela, para além daquela situação, né, para além do crime ou do processo, entendeu? Mas olhar para o pano de fundo por trás, né, da situação, de que existe uma pessoa ali por trás, de que existe uma família, de que existe alguém que sofre, ou como vítima, ou como réu, que existe alguém que sofre. E que eu não me apegue só aos sentimentos, né, que às vezes são inerentes, mas que eu consiga, de fato, ser um profissional mais humana, ser uma pessoa mais humana, que eu consiga parar de ouvir mais o outro, que eu consiga ter essa empatia, esse tato com o outro, né, de me doar, porque eu sempre falo, nós somos servidores públicos, eu sou servidora pública, e o nome já diz, eu estou ali para servir ao outro. Então, muitas vezes, quando eu chego no balcão de atendimento e eu paro para ouvir a pessoa, que eu aprendi isso na justiça restaurativa, que eu paro para entender o que a pessoa tá passando, o que ela está querendo resolver, o momento em que eu paro para ouvir ela ali, eu já consigo resolver 50% do problema dela, porque às vezes ela só quer falar, ela só quer desabafar. E volta, né, para os outros 50% que a gente vai tentar resolver, ou vai tentar não, a gente vai resolver, vai tentar buscar resolver da melhor forma possível. Então, acho que a justiça restaurativa, ela me traz muito essa necessidade, essa vontade de ser um profissional sempre mais humano. E aí, com essa experiência que eu tive em Brasília, de conhecer pessoas magníficas, de conhecer projetos lindos, projetos magníficos, e você vê assim, poxa, tá dando certo, sabe? Tem muita gente aqui trabalhando em prol de uma mesma coisa, né? De ver uma sociedade mais humanizada.
não se falando só em judiciário, mas falando enquanto sociedade, enquanto outras áreas da educação, enquanto outras áreas da saúde, enquanto outras áreas da segurança pública, né? Por exemplo, eu estava vendo agora uma capacitação com a Polícia Civil, uma capacitação de justiça restaurativa com a Polícia Civil. Uma capacitação, por exemplo, com os policiais militares, né? Uma capacitação com a própria sociedade mesmo, para que consiga expandir dentro das comunidades, dentro do ambiente de trabalho. Às vezes é muito importante você parar para ouvir o outro dentro do seu ambiente de trabalho. Às vezes a gente está tão num automático que a gente não consegue entender o que o outro está sentindo. Quantos problemas e quantas questões mal resolvidas não poderiam findar naquele próprio momento. Exatamente, exatamente. E eu acredito que é isso, que a justiça restaurativa, ela, para além de uma resolução de conflito, né, de forma pacífica e harmoniosa, ela nos remete muito a isso, a empatia, ao acolhimento, né, a se colocar no lugar do outro, a fazer essa escuta positiva e de compreensão mesmo. Acho que muito de compreensão, de você compreender, acima de tudo, a dinâmica das pessoas. Caraca! Isso aí, perfeito. Tem mais alguma pergunta, Davi? Não. Você quer dar mais alguma palavrinha para quem está assistindo? Só queria agradecer a oportunidade, agradecer a vocês pelo convite, pela participação nos círculos, Davi, que teve a oportunidade, e que eu estou aqui sempre que precisar, né, sempre me colocar à disposição. Gosto muito, eu digo, tenho dificuldade de falar, mas eu gosto muito de participar dessas coisas. E é isso, muito obrigada pela participação. Bem, a gente que agradece, o episódio ficou muito bom, deu para falar bastante sobre a justiça, não só no âmbito jurídico, mas em vários âmbitos, deu para expor bem, e eu diria que é isso. Muito obrigado a você que está assistindo. Não deixe de se inscrever. É verdade, né? Se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o like. curte, tudo isso aí. Não custa nada. Por favor. Enfim, vamos terminando o episódio por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.